Bom dia, irmãos. Tudo bem? Você pode ficar de pé um pouquinho? Sai do seu lugar, dê um abraço aí quem está perto de você. Abraça no mínimo 10 pessoas. Com muita alegria, amém? Dê um sorriso bem bonito para essa pessoa. É muito bom estarmos aqui. Glória a Deus. Pode abraçar, tenha tempo para isso. Abrace, dê um sorriso para quem está próximo de você. Amém? Se você já abraçou, já cumprimentou as pessoas aí, você pode sentar. Antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho da nossa loja, que a gente está ali vendendo alguns materiais. Eu gosto muito de um escritor chamado John Bevere, e nós temos livros dele ali, então se você tem interesse em crescer, alinhar mais a sua fé, aumentar mais o seu conhecimento, tem um livro da esposa dele. Esse livro ele é chamado Mulheres com Espadas. Eu não li ele ainda, mas ele fala sobre o poder de uma mulher que conhece a palavra e ora. É muito importante hoje a mulher entender o papel de intercessão na vida dela. Então, eu creio que seja um livro muito bom pela escritora. E tem esse Kryptonita, que eu também não li ainda, mas nós ouvimos falar muito dele na conferência do Mevan que nós tivemos lá. E eles falaram de uma forma muito interessante sobre esse livro. Então eu aconselho você a estar adquirindo materiais para você crescer, para você aumentar o teu conhecimento cada dia mais. Amém? Amém? Quando você compra um livro, te dá o direito a ganhar um CD. E dependendo do valor que você gasta, te dá o direito a ganhar um DVD. Então a gente tem alguns DVDs ali muito legais de pregação, temos DVDs de canções. Esse aqui é um do Marcos Witt, 25 anos de ministério. Então algumas das canções que a gente conhece, antigas, são canções dele, né? Tua Fidelidade, Teus Olhos Revelam que Eu, sabe, essas músicas antigas são músicas do Marcos Witt. E nós temos também um chamado Glorious Rains, do Hillsong. Então eu aconselho você compra um livro, dependendo do valor que você gasta, eu acho que é assim, você tem direito a um DVD. Tem alguém hoje cedo que está fazendo aniversário? Só de manhã aniversário, à tarde não vale, só cedo. Ninguém faz aniversário aqui hoje? Quem quer um DVD do Marcos Witt? E do Hillsong? Eu queria tanto jogar. O livro eu não posso dar, irmãos. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a voz. Não é a voz de Deus. A Bíblia fala bastante sobre a voz de Deus. Nós vamos ler alguns textos que falam sobre a voz de Deus, mas eu quero falar hoje sobre a voz que nós estamos falando. Aquilo que está saindo de dentro da gente, quais são as intenções do nosso coração nesse tempo. E nós vamos usar para isso 2 exemplos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero te mostrar a importância disso. Abra a tua Bíblia em Salmo 29. Salmos 29 é um texto muito lindo que fala sobre a voz do Senhor. Essa semana a gente estava conversando em casa, eu tenho estudado a Bíblia com algumas pessoas, e aí uma delas falou basicamente o título dessa palavra, qual é a nossa voz hoje em dia, e eu comecei a pensar sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa voz diante da sociedade, diante de Deus, diante da igreja. E eu quero que você tenha muita atenção àquilo que a gente vai estar falando. Esse texto, só para a gente entender sobre a voz do Senhor, fala: tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade,
Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria a corça e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. A voz do Senhor é poderosa. Em Deuteronômios capítulo 5, versículo 24, se você puder também abra. Aqui eles estão falando sobre uma situação em que Moisés estava junto com eles, Moisés estava sendo determinado como mediador, e o versículo 23, sucedeu que ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte do fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes, eis aqui o Senhor vosso Deus, que fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. A voz do Senhor, além de ser poderosa, intensa, maravilhosa, ela é algo que nos traz vida, direção, entendimento. Nós sabemos disso através da palavra. Jesus falou isso em João capítulo 10, quando ele fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E é muito importante a gente entender, porque a voz, ela determina, ela dá direção, ela liga algumas coisas, ela traz muito entendimento para nós. Nós precisamos procurar entender a voz do Senhor para a nossa vida, o tempo que Deus quer de nós. Mas eu não quero falar hoje sobre a voz do Senhor, porque a voz do Senhor nós sabemos que ela é poderosa e cheia de majestade, e diante do Senhor tudo se dobra, todo joelho vai se dobrar um dia. Eu quero falar sobre a voz que eu e você temos liberado nesse tempo, diante das intenções do nosso coração. É muito importante a gente entender isso, então abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 34. Amém? O versículo 34 fala assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Se pergunta isso, pergunta para você mesmo, cara, como que eu posso falar coisa boa, sendo que muitas vezes eu estou sendo mal? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem do bom tesouro tira boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E o versículo 37 termina falando, porque pelas suas palavras sereis justificados, assim como pelas suas palavras sereis condenados. Eu quero que você entenda o que esse texto está querendo dizer. Esse texto está querendo dizer, ele está falando sobre a gente pronunciar aquilo que já está no nosso coração. A voz do Senhor é poderosa, é intensa, maravilhosa, isso nós sabemos, mas qual tem sido o anúncio, a voz, o clamor que nós temos tido nesse tempo? O que o nosso coração, ou do que o nosso coração está se enchendo dentro da igreja, para que a gente possa manifestar uma voz que venha trazer libertação, cura, que venha anunciar a Jesus, que venha mostrar o reino. Nós estamos com esse tema, manifestando o reino de Deus. Qual é a iniciativa, qual é a atitude, qual é o anúncio nosso para que a gente possa manifestar o reino de Deus nesse tempo, quer seja na nossa família, na nossa igreja ou na nossa sociedade?
como nós temos feito para isso acontecer. E dentro disso eu quero falar sobre duas vozes bem específicas. Uma está lá em Lucas, capítulo 18, eu gostaria que você abrisse comigo esse texto. Essa primeira voz é a voz farisaica, é a voz da religião, é a voz da pessoa que só pensa em si mesmo, é a voz daquele que pensa e só quer se auto-engrandecer. Nós vamos ver características aqui que vão demonstrar isso. É uma parábola que Jesus está falando sobre o fariseu e sobre o publicano que decidiram ir orar no templo. E houve um clamor aqui, na verdade 2 clamores, e eu quero dar o foco específico no clamor desse fariseu. Porque muitos de nós estamos vivendo um tempo, ou estamos vivendo a nossa vida diante do clamor desse fariseu. A Bíblia fala assim, versículo 9. Versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Então olha só, Jesus já propôs uma parábola com uma intenção. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Olha só o clamor, olha a voz desse fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Presta atenção no clamor, na voz deste fariseu. Fariseu conhecido pela sua religião, pela forma que lidava com a palavra. Os fariseus estavam junto com Jesus, mas não reconheciam que Jesus era o Messias. Viviam a sua vida baseada em doutrinas humanas, em dogmas. Eram grandes estudiosos da Bíblia e sabiam muitas coisas, mas não tinham profundidade de relacionamento com Deus. Então Jesus está mostrando aqui, olha, entrou um publicano e um fariseu no templo e eles começaram a orar. E o fariseu, ele começou a orar de si para si. Preste atenção nessa fala, porque Jesus está explicando que a oração dele não estava sendo para Deus, ele estava orando para si mesmo. A primeira característica da voz farisaica no nosso tempo é que nós nos esforçamos apenas para o nosso benefício. A gente tenta achar todas as oportunidades de sempre sair ganhando em tudo. A gente tenta achar sempre as oportunidades para que a gente possa ser evidenciado, para que a gente possa ser colocado no topo. A voz farisaica tem uma intenção absurda de centralizar tudo nele e ele ser o centro daquilo que está acontecendo. E essa voz, infelizmente, está ecoando sobre a igreja de uma forma muito intensa. E nós precisamos tomar cuidado nesse tempo. Então, olha só a fala desse homem, desse fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então ele sempre se coloca em um nível acima. Ele sempre acha que é o melhor em tudo que faz. Ele sempre acha que todas as coisas que ele faz são melhores do que todos. Ele tem mania de sempre exaltar a si mesmo, engrandecer o seu próprio ego, engrandecer as suas próprias atitudes. Ele não consegue valorizar aquilo que os outros fazem. Ele não consegue lançar palavras que vão edificar as pessoas no sentido, olha, o que você fez foi muito bom, glória a Deus por aquilo que você está fazendo. Não, ele é sempre o eu, olha, eu Senhor, eu, olha querido, sou eu. Isso aqui só funciona por minha causa, essa célula só dá certo porque eu estou aqui. É uma voz egoísta, orgulhosa, centralizada em si mesmo. É uma voz arrogante. Olha, graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Graças a Deus que eu não sou como essa pessoa. Graças a Deus que eu não sou como ele. Obrigado, Senhor, por eu ser tão especial e top e o melhor do mundo.
essa voz religiosa, essa voz farisaica, que de pouco em pouco tem entrado no meio da igreja, ela está se evidenciando por pessoas que não pensam no próximo, não pensam nos outros, elas pensam em si mesmo. Em todas as suas atitudes, elas têm que ter um reconhecimento, senão... Essa voz farisaica é uma voz que julga e acusa o outro, e gera condenação. Jesus continua a parábola, ele fala do publicano, olha, o publicano estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim pecador, digo-vos que este desceu justificado para casa e o outro não. Quantas pessoas hoje, quantos dentro da igreja hoje estão deixando de ser justificados porque o centro está no seu próprio ego? Porque a sua voz é uma voz cheia de intenções malvadas, é uma voz, e quando eu falo voz, eu estou falando de intenção do coração. A sua voz hoje, a forma de se comportarem, o jeito de olharem as coisas, a intenção que eles têm, é sempre voltada para o egoísmo, para o orgulho, para a centralização em si mesmo. E ele continua, digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e aquele não, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será... É a Bíblia que está falando, isso não é um provérbio chinês, é a palavra. Nós temos que romper hoje, irmãos, eu estou falando isso numa atitude da gente se prevenir, lutar contra isso, para que nós não sejamos pessoas orgulhosas, arrogantes, de uma voz falsa, com interesses falsos, pensando sempre em benefício próprio, pensando sempre em centralizar em si mesmo. É interessante que esse homem, ele se denominava o santo, porque Deus, eu jejuo toda semana, eu sou especial, olha, eu sou o cara, dentro dessa igreja eu sou o bam, dentro desse grupo aqui, dentro dessa cela, eu sou, cara, se eu não estiver aqui não acontece. O versículo 12 fala, eu jejuo 2 vezes por semana. A voz farisaica, ela luta por um merecimento, por um reconhecimento. Ela não espera ser reconhecida, ela manipula as coisas para que ela seja reconhecida. Essa é a voz farisaica, que fica lançando, ela fica demonstrando algo que na verdade não é. Ela é santa, ou ela se acha santa sem ter santidade. Se acha santa sem fazer aquilo que Deus quer. O próprio fato de ter descido sem ser justificado demonstra que não existe intimidade com Deus, e essa santidade era falsa. É muito forte isso, irmãos, porque a voz farisaica é uma voz que acha que ela vai conquistar o céu por mérito próprio. Então ela não faz as coisas por amor, ela faz por obrigação. Não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser reconhecido, porque eu tenho... Não, eu preciso, as pessoas precisam me ver, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, essa é a voz farisaica, é a voz do fariseu. É o clamor dele. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, e não só jejuo, eu dou o dízimo todo mês. É como se ele estivesse falando para Deus, Senhor, você precisa me dar as coisas, eu estou te dando as minhas. Você está se esquecendo, Deus, que eu sou dizimista? Está se esquecendo, Deus, que eu dou as coisas? Então, ele exige um reconhecimento de Deus. A voz farisaica é aquela que, quando as pessoas não reconhecem aquilo que ela faz, ela se chateia, ela se afasta, ela fica bicudo. É uma voz mimada, é uma voz cheia de intenções manipuladas, que quer uma luz própria e não a luz de Deus.
A voz farisaica é uma voz que exige que Deus o abençoe e não luta pela sua bênção, e não vai atrás, ela não insiste, ela não tem uma vida de santidade, de busca, para que as bênçãos possam o alcançar. A voz farisaica é uma voz que não luta para que ele conquiste o reino, ele quer que o reino venha até ele. Ele quer agir de qualquer forma, e ele quer que o reino, ele quer que Jesus faça carinho nele, sem ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. A voz farisaica, normalmente, ela é uma voz frustrada, porque ela não recebe o que quer, e quando ela não recebe o que quer, ela fica bicuda. Normalmente, sempre quase, a voz farisaica é uma voz que tem intenção de trazer o céu para a terra, ela tenta demonstrar isso, mas ela está tão fixada nas coisas da terra que ela não pensa no céu. Porque ela é o próprio centro de tudo o que está acontecendo. Então, olha, Senhor, se eu não tiver a melhor casa, se eu não tiver o carro do ano, eu não consigo te servir desse jeito. Não dá certo. Eu não consigo te honrar desse jeito, eu preciso ter as coisas melhores, eu preciso que as pessoas vejam que eu estou enriquecendo, eu preciso que as pessoas vejam. O centro está em mim, o centro está naquilo que eu sou. A voz farisaica, essa voz desse fariseu, esse clamor diante de Deus, é um clamor de auto-reconhecimento. Ele não espera que as coisas aconteçam na sua vida, e a Bíblia é muito clara que fala que existem processos de Deus acontecendo na nossa vida. Ele ultrapassa os limites, ele rompe aquilo que está acontecendo. Muitas vezes ele acelera processos que deveriam ser mais calmos, ou ele atrasa processos que deveriam ser mais rápidos, para que ele sempre se saia beneficiado nas situações. A voz farisaica na nossa vida é aquela em que nós brilhamos, não Deus. Eu sou a estrela, que tudo venha para mim, que eu seja o foco, que eu seja reconhecido, que eu tenha tudo. Normalmente, a oração de pessoas que têm a voz farisaica, elas na sua maioria só têm pedidos. Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Me dá um carro, Deus, me dá aquilo. E às vezes ela é tão oculta dentro de nós, que ela até faz a gente pedir coisas que são para o próprio ministério, para o reino. Senhor, eu quero ter unção, Senhor, eu quero ter conhecimento, eu quero... Só que o nosso coração, e nós estamos falando aqui sobre a intenção do coração, ele não está em manifestar o reino, ele está em auto-reconhecimento. Eu quero conhecer a palavra para que todo mundo possa ver que eu conheço a palavra. Eu quero pregar como ninguém prega, eu quero ser o melhor líder para todo mundo ver que eu sou um grande líder. E as intenções do nosso coração diante dessa voz religiosa que muitas vezes está despertando na nossa vida, elas são intenções totalmente focadas em auto-reconhecimento de quem nós somos. Isso aqui para você pensar em alguém, eu não quero que você pense em ninguém, eu quero que você olhe para a sua vida. Eu quero que você olhe para dentro de você. Quantos de nós não ficamos frustrados quando a gente recebe ou não? Quando acontece uma direção que a gente não espera? Quando estraga alguma coisa que você tem, você já começa a culpar Deus, porque Deus é culpado de tudo. Porque às vezes você toma uma decisão sem antes consultar a Deus, e essa decisão dá errada, e a nossa primeira iniciativa é fazer o quê? Pô, Deus, vacilou, hein? Mas somos nós que tomamos a atitude. Essa voz farisaica é uma voz desinteressada no reino de Deus. Essa é a grande verdade. Ela não se importa se o que ela está fazendo está certo diante de Deus ou não. Mas se agrada a ela, ela faz. Não tem problema isso daqui não é só um pouquinho. Olha, eu acho que essa questão, esse pecado aqui eu posso fazer.
É tão bom, é tão gostoso. Não, eu não consigo me desligar disso, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo, é difícil, eu não consigo parar de enganar algumas pessoas. Não, porque o meu patrão não merece, então alguma hora eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí a gente começa a se agarrar nessas atitudes, nesses pensamentos, nessas intenções, e essa voz começa a emanar de dentro de nós. Sabe, irmãos, a gente tem orado muito e isso tem acontecido para que se desperte uma grande reforma no meio da nossa igreja, um grande avivamento da palavra, de entender a palavra. Mas a voz farisaica não está interessada naquilo que a palavra fala. A voz farisaica, que muitas vezes está dentro de nós, essa voz religiosa, ela está interessada não em se adaptar à palavra, ela está interessada em que a palavra se adapte àquilo que ela faz. Será que muitos de nós não temos agido, ou não temos tido intenções no nosso coração dessa forma nesse tempo? De querer uma glória própria, um autoengrandecimento, de querer só fazer coisas por intenções ou por reconhecimento de homens, ou até de Deus, mas para que Deus possa simplesmente beneficiar. Será que a gente não tem agido por mérito? Fazendo as coisas na igreja só por mérito, trabalhando só por mérito? Não, porque eu tenho que ser reconhecido. Eu preciso cantar ali na frente, eu preciso fazer, eu preciso tocar, porque as pessoas têm que me ver. E eu entendo, irmãos, que é por isso que muitas igrejas estão muito feridas e machucadas e doentes nesse tempo, porque a intenção do coração não está em fazer o reino se propagar, está em manifestar um império próprio. Está conseguindo entender? Eu sei que pode estar sendo um pouco duro, daqui a pouco a gente vai entrar na segunda voz, a segunda voz é uma questão mais direcional, mas nós precisamos lutar de uma forma intensa e poderosa em Deus, através da palavra, da oração, para que essa voz não comece a emanar do nosso interior, para que esse clamor não comece a sair de dentro de nós, para que a gente não comece a focar as coisas no reino, apenas em querer mais, no sentido de autoengrandecimento, apenas em querer reconhecimento, apenas em querer que as pessoas nos vejam. Eu escutei uma pregação uns dias atrás, e uma frase me chamou muita atenção, e ele fala, olha, liderar dentro da igreja não é lugar para ser visto. Eu achei sensacional, irmãos. Porque a gente pensa, não, cara, a gente precisa ser visto, as pessoas precisam ver o que nós estamos fazendo. Quem tem que ser visto é Deus. Nós somos apenas porta-vozes daquilo que Ele tem para fazer. E aí a gente entra na segunda voz, que está lá em Mateus capítulo 3. Abre comigo lá. Mateus capítulo 3. A gente vai ler do 1 até o 9. Amém? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A primeira voz, a voz farisaica, ela entra totalmente em confronto com a segunda voz, que é a voz que nós precisamos liberar nesse tempo, é a voz profética. É a voz de entender o que Deus está falando, para manifestar realmente o que Deus está falando. É a voz de entender os processos de Deus na nossa vida, é a voz de caminhar junto com Ele, é a voz de entender o chamado e cumprir como Deus está pedindo que a gente cumpra. Não é uma voz que foca no auto-reconhecimento, é uma voz que foca em não ser reconhecido, preparando o caminho para que alguém venha. E quando a gente fala preparando o caminho para que alguém venha, nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando do Rei da Glória. Aquele que é uma voz profética, ele prepara as pessoas para entenderem Jesus, para viverem com Jesus. A voz profética é uma voz que fala sobre arrependimento. Ela não é uma voz que fala, eu sou o melhor. Ela é uma voz que fala, eu sou o pior e eu preciso me arrepender. Ela é uma voz que fala, eu preciso me humilhar. Eu preciso reconhecer o meu erro. Eu sou pecador. Essa é a voz profética, é a voz que precisa se manifestar na nossa vida nesse tempo. É uma voz que está disposta a anunciar Jesus acima de tudo, mesmo que não tenha reconhecimento próprio, que Jesus seja anunciado, mesmo que ninguém me veja, que Jesus seja visto, mesmo que não haja pompas para mim, que Jesus seja reconhecido. Essa é a voz profética. João Batista entendia que ele era apenas um canal. Ele não era o centro de tudo, ele não era aquele que brilhava mais do que tudo, não. Ele era apenas um canal, ele era apenas alguém que estava preparando uma glória maior que viria na vida de alguém. Jesus se manifestaria sobre a terra, diante de uma voz profética. Não é uma voz recheada de religião, é uma voz recheada de reino, de manifestação. É uma voz que não é guiada pelas coisas da terra, o foco dela não está aqui. Ele era um cara que pregava no deserto, nem roupa direito ele não tinha nem comida, no sentido, porque ele decidiu isso. Ele não estava preocupado nos manjares, ele não estava preocupado nas grandes estruturas, ele estava preocupado em fazer aquilo que Deus chamou e preparar o caminho para que Jesus se manifestasse na vida das pessoas. Não importa como, não importa o jeito, não importa se era com fartura ou com escassez, ele estava disposto a ser uma voz que anunciava Cristo. Essa é a voz que a igreja precisa ter nesse tempo. Não é uma voz que procura só o benefício próprio, é uma voz que procura engrandecer a Jesus nesse tempo, para que Ele seja manifestado na vida das pessoas. Mas Ele não é só uma voz que prepara o caminho, Ele é uma voz que endireita, que alinha, Ele endireita as veredas. Ele repara aquilo que foi estragado, Ele ajuda a consertar aquilo que foi destruído, Ele dá suporte para o crescimento de pessoas. Ele é companheiro, Ele auxilia, para Ele não tem tempo ruim. João Batista era assim. Uma voz que endireita veredas. Endireitar veredas é restaurar as vidas ao alinhamento com o céu, com a voz de Deus, que é poderosa, que faz os milagres acontecerem. Então ele não apenas estava preparando o caminho para Jesus na vida da pessoa, mas ele também estava ajudando essas pessoas a endireitarem os seus caminhos. A voz profética, ela tem um poder muito forte em relação a manifestar Jesus, mas também a auxiliar as pessoas a viverem aquilo que Jesus é. Sabe, irmãos, quando a gente aceita Jesus no nosso coração, nós pedimos para Ele entrar, e aí a gente fica pensando assim, tem eu e tem um Jesus dentro de mim, né? Tem um Jesus dentro de mim, então de vez em quando eu deixo Ele agir por mim, de vez em quando eu ajo. Tem algumas coisas que eu faço, tem algumas coisas que o Jesus que está dentro de mim faz. Muitos de nós pensamos dessa forma. Essa é a voz farisaica.
A voz profética é entender que quando você aceita Jesus, você não está aceitando um ser, né, uma pessoinha dentro de você, você está aceitando um comportamento, um tipo de atitude, uma forma de se viver, de se pensar, de se estabelecer. Você está deixando com que Jesus governe a sua vida através daquilo que Ele ensinou. Isso é aceitar Jesus. Isso é deixar Jesus entrar na nossa vida e fazer toda a diferença. É por isso, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus de verdade, nós começamos a ter mudanças radicais na nossa vida, porque o comportamento de Jesus começa a fazer parte de nós. Não é uma hora eu faço, outra hora Jesus dentro de mim faz. Não, agora mudou, agora é Jesus só. Eu já não sou mais o velho homem. Eu já não sou mais aquele que olha para trás. Eu já não sou mais aquele que tem interesse próprio, porque aquele que mora dentro de mim, ou seja, aquele que guia os meus comportamentos, ele não pensou nele mesmo, ele morreu numa cruz, então eu não tenho direito a nada. Eu não tenho direito a nada. Se ele mesmo deixou a sua glória, veio à terra e morreu numa cruz, e eu preciso ser como ele, eu preciso deixar ele governar a minha vida, então que direito eu tenho? Se o Rei da Glória deixou tudo por mim, por que é que eu tenho que ficar indo atrás de reconhecimento? Se Ele mesmo não quis ser reconhecido. A voz profética, ela prepara caminho, ela endireita as veredas, e uma das características mais intensas, ela confronta pecado. João Batista estava lá batizando um monte de gente. Quando ele percebeu que algumas pessoas estavam ali desfocando o propósito, saindo da direção, ele já chega rasgando tudo. Raça de víboras, pecadores. Por que vocês estão vivendo do jeito de vocês? Eu estou ensinando um caminho, o caminho de Cristo. Por que vocês estão vivendo do jeito de vocês? A voz profética é uma voz que luta contra o pecado. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Porque muitas vezes a gente vê um texto, ou a gente analisa um texto, e a gente acha que a gente tem que ficar olhando para o pecado dos outros. Não. A voz profética é uma voz que olha para o próprio pecado. Ela não fica julgando os outros. Ela não é como o fariseu que fica apontando o dedo. Eu não sou roubador como ele. Eu não sou bandido como ele. Eu não sou mentiroso como ele. Não, a voz profética, ela olha para dentro de si. Cara, eu preciso mudar. Eu preciso pedir para que Deus transforme essa área da minha vida. Eu preciso melhorar nessa área da minha vida. A voz profética confronta pecado dentro de nós. Ela não nos faz crescer em Deus para que a gente possa apontar o dedo e julgar pessoas. Não. Ela nos faz crescer em Deus para que a gente possa estender a mão para as pessoas e ajudar elas a levantar. Não é para que a gente acuse o pecado, é para que a gente ajude a pessoa a sair do pecado, através da nossa vida, do nosso testemunho, através daquilo que nós somos. Será que a gente está buscando liberar essa voz profética? E sabe uma coisa que me chamou muita atenção na vida de João Batista? Está escrito lá em João capítulo 3, abre comigo por favor. João capítulo 3, versículo 27. Olha a mensagem que ele transmite aqui. A voz profética, presta atenção, ele fala assim: respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Sabe o que ele está falando? Não existe reconhecimento se não vier do céu. Porque é uma ilusão a gente ficar buscando reconhecimento de pessoas pelo mérito próprio. Paulo não fez isso. É muito forte que 1 Coríntios capítulo 4, o começo ele fala que a gente precisa apresentar. Eu vou pregar especificamente sobre isso um outro horário. Mas ele fala assim, que nós precisamos ser ministros e dispenseiros da glória de Deus. É muito forte isso, irmãos, porque a gente acha que o ministro é o cara de ascensão. A gente acha que o ministro é o topzera, né? Não, a expressão usada lá, do grego uperetes. Sabe o que significa essa expressão?
significa os remadores que são escravos e ficam debaixo do navio. Paulo está falando, eu sou um remador que fico debaixo do navio onde ninguém vê, mas eu ajudo a dar força para que a igreja chegue lá. Ministro, só que a gente entende na nossa cultura que o ministro é o cara, yes, ele tem o microfone. Dispenseiros da glória, a expressão é oikonomos. A expressão oikonomos significa administrar aquilo que não é teu. É isso que a gente tem que ser dentro da igreja. E aí João Batista continua falando, se do céu não te for dado, não é nada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado para ser o seu precursor. Já pensou ser agido assim na vida das pessoas? Você chegar e falar, cara, eu não sou o centro, não é eu, é Jesus. Eu cheguei na sua vida só para te mostrar Cristo, é Ele que é o centro de tudo. Essa é a voz profética. E ele continua, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, ó a voz do Senhor se manifestando. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Lê bem alto para mim o último versículo, versículo 30. Tá. Vamos lá, repete comigo. Convém, mais alto, convém que ele cresça e eu diminua. A voz profética não busca reconhecimento próprio. Ela está falando que Jesus seja tudo. João Batista tinha muitos seguidores. Antes de Jesus, ele já estava gerando muitos seguidores. Muitas pessoas, a Bíblia, no texto que nós lemos, a turma de Jerusalém, a turma da região do Jordão, da província toda, eles iam todo lá para ver o que estava acontecendo. João Batista foi tão intenso que ele provocou o governo da época. O governo foi ameaçado pela fala, pela voz profética de João Batista, tanto que cortaram a cabeça dele fora. Então ele tinha muitos seguidores, e no momento certo, onde quem sabe era o momento dele falar assim, agora eu vou receber toda a glória, agora eu vou receber todo o reconhecimento, agora vai vir tudo para mim. As pessoas chegam nele e ele fala assim, meu irmão, não sou eu, não, é Ele. Convém que Ele cresça, convém que Ele cresça, e que eu diminua. Convém que Ele seja reconhecido, e que eu diminua. Existe uma grande diferença entre a voz farisaica e a voz profética. Só que muitos de nós, irmãos, dentro da igreja hoje, estamos deixando essa voz farisaica fazer parte da nossa vida. E aí a gente trabalha por reconhecimento, a gente faz as coisas porque a gente quer ser notado, o nosso esforço não é focado em manifestar Jesus, o nosso esforço é focado em manifestar a nós mesmos. Porque eu sou o cara, porque é assim, eu sei, e isso afeta a voz profética dentro de nós. E quanto mais a voz farisaica cresce, a voz profética é apagada. Mas ao contrário, quanto mais você deixa essa voz profética fluir do teu interior, quanto mais você deixa essa voz profética se expor na tua vida, mais essa voz farisaica vai diminuindo dentro de você. Lembra o texto que nós lemos de Mateus 12 no começo? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Você não precisa mostrar as coisas, você só precisa colocar o seu coração em Deus e Ele vai reconhecer o que você tem feito. Você não precisa ficar cobrando as coisas de Deus. Você não precisa ficar lá no teu tempo a sós com Deus, pedindo coisas absurdas e exigindo que Deus te faça as coisas porque você é dizimista ou porque você jejua toda semana. Porque você, ou muitos de nós, estamos barganhando com Deus. Olha Deus, eu faço isso se você fizer aquilo. Olha Deus, se você fizer aquilo, eu pago aquela promessa e tal, e a gente fica nessa. É ou não é?
exigindo coisas de Deus. Não. A voz que a gente precisa soltar nesse tempo é a voz de anunciar a Cristo, fazê-lo conhecido e ajudar as pessoas a entender isso cada vez mais. Porque o reino não é nosso. Porque o reino não é nosso. A igreja não é nossa. A cela não é nossa. As pessoas não são nossas. Discípulos não são nossos. Tudo é para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Qual voz você está tendo nesse tempo? Nós queremos ser uma voz profética nesse tempo. Nós queremos ser uma voz que vai não julgar o pecado, porque quem vai fazer isso é Deus, mas que vai ajudar as pessoas a saírem do pecado, que vai mostrar o pecado através das suas atitudes, através da sua vida de santidade. Nós queremos ser uma voz profética na nossa sociedade, na nossa cidade, que vai trazer mudança. Pessoas que não querem aparecer ou se vangloriar, pessoas que querem simplesmente anunciar um reino de vida, que querem simplesmente acabar com vícios, desestruturar cadeias, veredas que foram arrebentadas por estruturas malignas, pelo pecado. É essa igreja que nós precisamos ser, é essa voz profética nesse tempo que a gente precisa anunciar lá fora. Não é uma voz que chega e fala: ó, cara, eu estou crescendo lá na igreja, que uns dias eu sou o cara, eu sou o pastor, eu sou o fulano. Não, meu irmão, eu tenho servido tanto, e olha, mesmo que não me reconheça, eu estou feliz, porque eu estou fazendo a obra dele. Voz que clama do deserto, que prepara o caminho, que endireita veredas. Essa é a voz profética. Qual é a tua voz? Você pode ficar de pé para a gente orar?